Antônio Barbosa do INCRA, na Associação Quilombola Caiana dos Crioulos. Nós representamos esse universo populacional muito importante. Todavia, a grande maioria, a Paraíba tem 223 municípios. 150 municípios têm o índice de desenvolvimento humano baixo. Significa que nós temos muitas comunidades vulneráveis, especialmente nas periferias. E isso significa que nós temos um exército de crianças vulneráveis também em relação à saúde. Porque nós temos problemas de atendimento médico, nós temos problemas de alimentação, nós temos problemas com a medicação que a nossa população tem acesso, nós temos evasão escolar. A maioria das escolas, nossos filhos não estão em tempo integral na escola, como isso acontece na Europa hoje. Todos os países da Europa, as crianças, daquele tamanho daquela pequena ali, amanhece na creche, porque a mãe e o pai precisam trabalhar, e os jovens todos vão para uma escola integral. Não vai estudar o dia todo, não. Tem lazer, tem momentos culturais, tem cantorias, tem desenho, tem Olimpíadas de matemática, de física, de química, carregam forte na língua, para formar cidadãos que vão, além de fortalecer o seu país com o seu conhecimento, vão produzir muita qualidade de vida e cidadania. Nós ainda na Paraíba e no Brasil temos poucas escolas em tempo integral. Nós somos um país hoje que, quando o presidente Lula pisou no Palácio no dia 1º de janeiro, nós éramos 30 milhões de pessoas passando fome. No país, seis vezes a população da Paraíba. Por isso que o presidente Lula correu para garantir o Bolsa Família para a maioria das nossas famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. E disse, o governo anterior que saiu deixou uma Bolsa Família de R$400. O presidente Lula disse, isso é pouco. Nós precisamos melhorar. E ajustou com o Congresso, negociou com o Congresso uma Bolsa Família de R$600 e mais R$150 para a criancinha de 0 a 6 anos e mais R$50 para todos os jovens de 7 a 18 anos. Vai ter bolsa agora para estudante do ensino médio. E agora vai ter bolsa para o ensino médio. Porque um país, uma quantidade de gente dessa passando necessidade, já houve uma redução importante. Mas em João Pessoa, a cidade, tem uma cidade aqui próxima de João Pessoa, que é Mamanguape, são 10, 15, 12 jovens sendo assassinados durante o mês. E a gente vai ver a maioria daqueles assassinatos é de jovens negros e de brancos pobres. 15 jovens. Falei até com o deputado no escopo, vocês têm que... Nós temos um problema de segurança muito grande. Eles estão se matando, a Al-Qaeda e os Estados Unidos, que atua por lá, atua na periferia de João Pessoa,
disputando pontos, quem comanda os pontos de todo tipo de droga, e se mata entre si, e no confronto com a polícia melhor armada, geralmente a polícia também tem matado os nossos jovens, e eu digo isso aqui para que a nossa segurança melhore nos municípios e no estado. Ainda hoje de manhã, Barbosa, aqui em Mamanguape, aqueles jovens que tentaram matar ele ontem, não conseguiram, mas ele amanheceu morto hoje, com 16 anos de idade. Então, a matança de jovens, a violência contra os jovens no nosso estado é da nossa conta. Eu fiz esse preâmbulo, pessoal, essa fala inicial, antes de entrar no interesse, nos direitos específicos daqui desse quilombo. Esse quilombo que eu já prometi chegar aqui, mas quando eu não chego, quando o superintendente não chega onde ele promete, é porque aconteceu um caso de força maior. Naquele dia que eu prometi chegar aqui, houve morte no assentamento Dom Antônio, lá no ponto, lá no litoral sul, e a família estava apavorada e queria a presença do superintendente do INCRA lá. Então, quando se fala olha, tem uma ocupação aqui e a polícia está cercando o pessoal, o superintendente vai lá para, se as partes não se entendem, o superintendente do INCRA vai lá para intervir e buscar uma conciliação e dar o encaminhamento necessário com vista a desapropriar aquele pedaço de terra que o pessoal está ocupado. Ô Antônio, isso é um reflexo da falta de apoio e incentivo à educação. Você sabe quantas escolas integral a gente tem? Sim. Somente uma. É CIT. Só tem a CIT. 2 cursos técnicos integrados com o ensino médio. Muito bem. A gente vai abrir, eu vou concluir a minha fala, para depois a gente abrir para perguntas, considerações, fala da representação que está aqui. Eu imaginava que aqui houvesse 103 famílias, mas falei com você agora, ela já disse que tem 135 famílias. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, tudo tem gente. Já foi o mal. Os assentamentos da reforma agrária, que são 323, o INCRA cuida hoje de 200.000 hectares de terras agricultáveis, só dos assentamentos. E nesses assentamentos tem 20% de reserva legal, portanto, 2 vezes 2, 4, tem 40.000 hectares de reserva legal, a maioria preservada para nossa alegria, por bem do planeta, do clima e do meio ambiente sustentável. Tá? Confesso que eu já visitei muitas reservas legais nos assentamentos e não fiz ainda as visitas que eu gostaria de fazer aos quilombos, porque quando eu imaginei fazer um planejamento para ir de forma organizada ao campo, todo o campo foi ao INCRA e praticamente, porque em 6 anos de abandono praticamente, muita coisa se acumulou, muitas irregularidades se acumularam, muitos problemas se acumularam, de modo que o INCRA hoje nacional, a média de irregularidade, que também aqui na Paraíba, todo assentamento tem 30% de irregularidade. Tem uns que tem 20%, mas tem outros que tem 40%. Então a média é 30%.
Depois eu vou ouvir a liderança daqui. Eu não sei se nesse quilombo e nos demais quilombos nós temos tantos problemas e tantas irregularidades para a gente cuidar como tem nos assentamentos. E estou aqui para dizer que a gente quer, nesse ano de 24, 23, a gente atravessou um deserto muito difícil, porque a gente trabalhou com o recurso que o presidente que saiu, infelizmente, não deixou. Ele não deixou orçamento. Pelo contrário, ele destruiu a universidade, ele destruiu as escolas, ele destruiu a carreira dos servidores, ele destruiu o INCRA, ele disse que índio, disse matar, índio não era gente, disse que negro também não era gente, negro devia ser pesado em arroba. E o nosso Nordeste, de um modo geral, os nordestinos todos, ele cantava e falava que eram burros. Tem um tipo de eleitor, são burros e só serve para votar de 4 em 4 anos, e burro é para comer capim, e ele fez até carreata, dizendo: olha, aqui nordestino, então aqui capim. E o Nordeste ele deu uma surra muito grande e foi muito bem empregado. Pessoal, o nosso quilombo aqui, com mais de 127 famílias. mais de 100, não é? Já foi o maior. Informações Já foi o maior. fundamentais para vocês que a gente tem que ler para não errar. Veja bem, há um mês atrás, o INCRA concluiu o georreferenciamento aqui da comunidade, certo? Que é um passo importante. A maioria dos governos, tanto estadual quanto federal, à exceção do presidente Lula, descuidaram muito, abandonaram muito os nossos irmãos quilombolas. E quando a gente estuda a história, a gente sabe que os negros deixaram as fazendas há 300, 200 anos atrás porque não suportava a vida no leito, né? Os açougues, os asiários, os semanais, né? Os coronéis, fazendeiros, o pessoal da cana, o pessoal que cuidou das monoculturas, né? que compravam os negros, irmãos nossos, que vinham na África. O nosso presidente Lula já pediu perdão à África. A África mandou centenas e centenas de navios com negros para vir trabalhar na cana-de-açúcar, porque diziam que os índios não se habituavam. Então, quando os nossos negros nesse Nordeste todo podiam fugir, eles fugiam ou para o alto das serras ou para onde? Eles desciam para as grotas. Ou no alto da serra, para ver de longe quem se aproximava, né, para se esconder dos capangas dos homens da fazenda dos engenhos, ou então na grota lá embaixo, como eu visitei há poucos dias, as comunidades quilombolas aqui próximo, né? Que a gente desce, meu Deus, a gente vai conseguir subir. Só sempre não conseguir subir de carro, sobe a pé. Mas lá embaixo mesmo, no chamado grotão, né? Onde o fazendeiro tinha dificuldade de acesso. Então, pessoal, a história que ainda não foi nossa, está toda contada, do sofrimento dos nossos quilombos, é inimaginável, né? Lá no último quilombo que eu fui dar a edição de posse, né? Eu encontrei uma divisão lá entre as famílias quilombolas. E eu ressaltei a importância da união. Porque nós temos
tanta coisa para resolver, que se a gente aproveitar toda a energia que a gente tem hoje, que atua positivamente para construir, para fortalecer a reforma agrária, para fortalecer as comunidades quilombolas, né, ainda vai demorar para a gente atingir um nível de qualidade de vida que nós precisamos, que nossas crianças, que os nossos jovens, nossas famílias precisam. Se a gente unificar todo mundo para trabalhar junto, Cida, ainda é pouco. Por isso que eu falo da necessidade, a nossa passagem aqui na Terra hoje, a qualidade de vida de todo mundo, das mulheres. No campo da cidade, a expectativa de vida é 72 anos, a média. Os homens caíram para 65. Mas se a gente cuida da nossa saúde, nós podemos chegar aos 100, ou 90 ou 80 anos. E o que a gente leva dessa jornada, já alguns estudiosos, o que a gente leva dessa jornada, quando a gente parte para uma outra dimensão, é o que a gente deixou de bom. Então, meus pais faleceram, meu pai faleceu aos 70 anos, minha mãe aos 72, muita gente da minha cidade, né, com essa idade, né, mas nós temos hoje uma jornada aí de poder chegar aos 70, 80 anos, fazendo o bem, fortalecendo a nossa comunidade em todos os aspectos, até a hora da nossa partida. Então, finalizado o georreferenciamento aqui, que foi um ganho importante, no debate com a SECNEC, com o Ministério Público e com as entidades que apoiam as famílias quilombolas, o INCRA está com a responsabilidade durante todo esse ano que começa, a gente está com a responsabilidade de preparar, de organizar 10 relatórios fundamentais para o processo dos quilombolas avançar. E esse recurso é em torno de R$ 1.500.000, e o deputado Luiz Couto disse, o INCRA já vai contar com 2 milhões para cuidar das comunidades quilombolas, coisa que nós não tivemos o ano passado. Para vocês, então, nós tivemos a finalização do perímetro, ou seja, foi feito o georreferenciamento. O próximo passo agora é uma palavra que a gente chama, não é difícil, chama-se certificação, que os nossos técnicos vão incluir num sistema chamado CIDA do INCRA. O passo seguinte é levar essa documentação para o cartório, para que o cartório abra uma matrícula em nome do INCRA ainda, né? Depois, uma matrícula do quilombo em nome do INCRA. Na sequência, o INCRA finaliza os trabalhos de titulação, e esse título é coletivo. Vocês têm uma associação e têm um CNPJ. Quem é a atual direção hoje da associação desse quilombo? Quem é a presidente da associação? Estou aqui, então Cida, né, tem a responsabilidade de cuidar desse processo, desse caminho, dessa etapa que o INCRA vai trabalhar em colaboração, em trabalho de cooperação, né? Nada vai para o nome de Cida.
vai para o CNPJ da associação. Se Cida passar 10 anos hoje daqui para frente como presidente da associação, né, ela será representante legal perante todos os órgãos do governo brasileiro, né? Ela representa, né, quando vocês lá na frente escolherem uma outra direção, o direito de vocês está sacramentado no CNPJ para séculos sem fim. Amém. Tá? Parabéns. Nós temos que dizer para vocês, se governos passados abandonaram as comunidades indígenas, abandonaram os quilombos, as famílias quilombolas, como fez o governo daquela pessoa que eu prefiro não citar o nome, o governo Lula quer fortalecer a comunidade, né, repassando todos os subsídios que vocês precisam para construir a casa de vocês, para colocar recursos na mão dessa juventude aqui, para que essa nossa juventude não caia na ilusão, na fantasia de migrar para São Paulo e para a favela do Rio de Janeiro e morrer no meio daqueles tiroteios que a gente assiste pela televisão. Antônio o Barbosa. Lula quer toda a comunidade presente no seu sítio, na sua comunidade, no seu município, produzindo mais e melhor e tendo acesso a crédito. Antônio Barbosa está olhando para a bolsista quilombola, que Lula aumentou de 900 para 1.400. Do sério. Tem outra lei, a de Dalva Josefa. Pessoal, temos 15 já no quilombo. Então, pessoal, nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo de esperança, de solidariedade, de cooperação, de respeito às diferenças, sejam qual, né, de respeito à religião, respeito à manifestação religiosa, que a gente respeite, que a gente não tenha preconceito contra o credo religioso de qualquer família ou de qualquer segmento social. Essa é a filosofia e o pensamento do nosso governante maior, né? Repito, quando eu falo de diferença, eu posso ter alguma diferença com esse jovem professor, Rafael. E diferença com Rafael, e diferença não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa. Eu tenho uma opinião, Beto tem outra próxima à minha, Rafael tem outra próxima de nós dois, e a gente senta para dialogar, para conversar, e a gente chega a uma boa síntese. Então nós estamos aqui com esse propósito. Eu verifiquei com Brasília está estudando o melhor momento que é dentro dessas fases aqui. Eu acredito que depois que colocar as famílias todas no sistema, no CIPA, que não está ainda, a gente vai poder acessar os recursos e não vai demorar para você construir uma casa em dignidade. Ou se não precisar construir, faz uma reforma com dignidade para ter uma casa decente para cuidar, para morar, né? Nós vamos ter, dentre os créditos, o crédito fomento mulher, o crédito para juventude, dentre outros. Esses créditos, né, quando nós já fizemos a conta, quando uma família que tem um pai e uma mãe e um filho menor, eles vão acessar crédito que, quando soma o recurso para o jovem, o recurso para a mãe e o recurso para o pai, eles representam 40 mil reais. Ora, se a Europa
se todos os países europeus protegem os seus agricultores, nós temos que proteger também. Né? Nós temos que proteger também. Hoje nós temos, o maior problema do país hoje, chama-se uma coisa chamada desigualdade social. Hoje nós temos 200 milhões de pessoas e nós temos menos de 10 pessoas que têm uma renda, professor, a metade da população. 10 pessoas, multimilionários, né? E o presidente Lula, com a sua sabedoria, vai saber tocar nessa chaga social, nesse atraso. E quando a presidenta Dilma conseguiu tocar, eles derrubaram Dilma. Dilma foi a primeira presidenta do Brasil que o povo brasileiro, que nós elegemos em 500 anos de história. Quando ela começou, bastou ela dizer que a riqueza do pré-sal, metade era para fortalecer as ações de saúde e a outra metade era para a educação. Bastou isso para começar a conspiração, as mentiras, os boicotes, as safadezas para atingir, para agredir uma mulher honrada. Eu me lembro que no encontro com ela dizia o seguinte: ela foi presa e foi torturada, né, na ditadura e sofreu muito, mas ela dizia: eu prefiro os gritos da rua contra mim do que o silêncio da ditadura. E eu, como cidadão, como advogado, eu disse baixinho no ouvido dela: não me diga isso. Porque a gente via a presidenta ser desmoralizada, ser agredida, horrores eram cometidos contra ela. Eles pegavam uma foto, um cartaz ou um tecido, uma obra de arte que tivesse o nome da presidenta Dilma e botavam fogo e pisavam, né? E soltavam contra ela aqueles palavrões mais horríveis e as ameaças. Agora não. Um latifundiário lá em Mato Grosso diz: eu vou matar o presidente Lula. A Polícia Federal vai buscar na outra. A presidenta Dilma não fez isso. Nos últimos dias foram mais de 10 figuras presas por ameaçar o presidente Lula. Eu vou matar aquele vagabundo. Ora, é a figura mais importante da nossa república. Ninguém pode desmoralizar, ninguém pode agredir, ninguém pode botar na rede social que vai matar, que vai isolar. Todos que estão dizendo isso estão sendo chamados pela polícia. A Polícia Federal está indo atrás no mesmo dia. Quando não localiza no mesmo dia, localiza no segundo dia, porque não se trata o maior magistrado do país dessa forma. Então, pessoal, era isso que eu tinha a dizer nessa minha passagem. É um tempo de esperança, é um tempo de alegria, é um tempo que nós vamos trabalhar, né? Quando o ministro da CIMEI, no dia 7, no dia 8 de abril, ele disse: Barbosa, vou dar uma informação, você está sentado até pé. Eu disse: estou em pé, se sente. Veja só, esse ano nós vamos trabalhar com o orçamento que o governo Bolsonaro deixou. Significa 2% do que Dilma deixou. Eu disse: então é nada. Eu me levantei, eu fiz uma reflexão e disse: então é nada. Mas nós somos inteligentes, nós pensamos, nós somos criativos. E eu disse: se o INCA não tem dinheiro, eu vou correr atrás de parceria com o governo do Estado, da IPAE, da Secretaria das Mulheres, da Secretaria do Desenvolvimento Humano, né? Os sindicatos, as federações. Muitos prefeitos já nos ajudaram com o GEL,
E uma mão ajuda a outra. O prefeito dizia, olha, eu vou bancar esse gel para a comunidade, mas eu quero que o INCRA ceda um espaço para construir uma escola no assentamento. Nós temos que atender. Então, nós, sem recursos, a minha principal obra, que eu considero, foi ter visitado todo o estado, onde as pessoas diziam, olha, o senhor pode falar a manhã inteira aqui, o senhor pode até mentir para a gente, mas sua presença é muito importante, a presença do superintendente, pois a gente estava abandonados, desprezados, e tem mais gente aqui que pode, né? Esses dias um servidor do INCRA disse, Barbosa, o nosso INCRA o ano passado esteve sem pé, sem mãos, só tinha a cabeça do superintendente e dos servidores para pensar. Mas nós não estávamos sem poder caminhar, mas a gente usou da nossa criatividade, construiu parcerias e preparamos um ambiente melhor para essa entrada de ano de 2024. Muito obrigado pela atenção de todas e todos vocês. E agora eu passo para Vamos mim. aplaudir aí no superintendente do INCRA. Muito obrigado. Isso. Boa tarde a todos e todas. Quero inicialmente cumprimentar o nosso superintendente do INCRA, Dr. Antônio Barbosa, cumprimentar a Cida, nossa presidente da associação, e toda a direção da associação, cumprimentar o Vanildo, meu irmão, que está aqui nos prestigiando de sua presença, Alexandre, né? Do INCRA, Manassés, que agora está no município, ajudando aí nessa parceria do município com o INCRA e questão de INCRA, né, Manassés? Cada coisa de Manassés. Também normal, tanta coisa. O município todinho com Manassés e INCRA agora fizemos essa parceria. Cumprimentar a todos vocês, gente, agradecer, tá, pelo convite de estar aqui nessa reunião tão importante. Eu vi aqui, cara, eu me sinto em casa, porque